Bem, amigos, agora no segundo bloco, vocês vão ficar com uma entrevista inédita, exclusiva, realizada lá em Atibaia, durante o Colégio de Presidentes, com o nosso diretor tesoureiro da OAB São Paulo, Carlos Mateucci. Acompanhe. Bem, amigos, estamos em Atibaia, Colégio de Presidentes, e gravando com ele, que é diretor tesoureiro, Mateucci. Primeira vez que gravamos no programa, mas já nos conhecemos de alguns eventos. E o Mateucci vai falar um pouquinho destas palestras, que são, na verdade, conversas, bate-papos. Não são explanações, porque são colocados alguns assuntos, os advogados discutem e aprovam ao final, que é isso que é o Colégio de Presidentes. E é uma discussão principalmente na parte de verbas para a classe dos advogados. E eu ouvi você já falando, Mateucci, por você deferiria tudo. O problema é que tudo é analisado, tudo é ponderado e tem um limite do caixa que não pode ser gasto de qualquer forma, porque você sabe muito bem, como sempre falou o Durso, sempre falou o Marcos, o dinheiro do advogado é sagrado e, diga-se de passagem, vocês trabalham sem nenhum recebimento de valores de qualquer natureza. Bem-vindo pela primeira vez ao Direito e Cidadania, Mateucci. É uma honra estar aqui com você nesse seu programa, nesse importante programa para a comunidade jurídica. Realmente, hoje aqui em Atibaia está reunida a liderança da advocacia, a liderança dessas 227 subseções que estarão presentes nesse hotel para discutir nesses 2 dias os temas mais importantes da advocacia. E aqui equacionar e discutir o futuro de como será a administração da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de São Paulo, principalmente diante de significativas mudanças presenciadas em razão da modernidade e da nova realidade da sociedade. Não há dúvida nenhuma de que os pleitos de toda a advocacia são legítimos, não há dúvida de que os pleitos da advocacia são indispensáveis para uma melhoria do atendimento da Ordem dos Advogados do Brasil, mas devemos tratar e ter em mente de que também devemos respeitar o valor pago pela advocacia em termos de anuidade. Não podemos descuidar do valor que é pago, que é despendido pelo advogado, e aí sim devemos equacionar administrativamente a prestação de serviços feitas pela OAB, economizar ao máximo essas receitas de sorte a permitir uma melhor e adequada prestação de serviços pela OAB de São Paulo. Mateucci, uma questão importante é ser disso para todos, é de conhecimento da classe dos advogados e quem realmente depende do advogado, que os fóruns tiveram aí problemas de greve o ano passado, depois tivemos aí mudanças no peticionamento eletrônico, e uma das principais fontes de renda das subseções era a Xerox. Existem subseções grandes, como Santos, Campinas, que têm outras fontes de renda, plano de saúde, enfim. Acontece que subseções pequenas, de 200 advogados, 200 e pouco, perde uma renda dessa. A gente sabe que a OAB São Paulo paga alguma parte das despesas, mas fica difícil para eles sobreviverem. Como é que você tem visto esse momento de dificuldade? Quer dizer, todas as subseções estão sofrendo, como toda a sociedade, né, Mateucci? Quer dizer, é um momento difícil, o dinheiro tem escasseado e a Ordem, com a questão do peticionamento, com as mudanças, tem sofrido isso também, né, Mateucci? Sim, sem dúvida, mas realmente a partir da qualidade e da sensibilidade da presidência da Ordem de São Paulo, de sua diretoria, foi possível equacionar rapidamente esse problema. Cortamos despesas que entendíamos que não eram prioritárias, de sorte a atender essa reorganização administrativa que pressupôs a criação de 93 pontos de atendimento ao advogado, que ainda determinou uma drástica redução na certificação digital, de modo a atender às necessidades econômicas dos advogados. Assim, com medidas de realocação de recursos, com cortes de despesas, a Ordem deu pronta e imediata resposta para fazer frente a esses novos desafios, que não terminam em razão tão somente da instalação do processo judicial eletrônico. Elas
permanecem no nosso foco de debate na medida em que a atuação da ordem merece reflexão. A presença do advogado no fórum deve ser cada vez mais diminuta, a presença do advogado nas salas dos advogados deve igualmente ser mais diminuta, a determinar que a ordem reflita sobre os pontos que devem ser objeto de atendimento diante dessas novas realidades. Mateus, uma outra questão que eu acho importante frisar, explica para os advogados essa questão. Eu já tinha entrevistado o José Maria quando ele esteve lá em São Vicente, na posse do Daniel, ele já vinha falando sobre isso, e agora parece que é uma realidade. Desvincular um pouco cada subseção para ter uma autonomia. E vocês fizeram essa explanação dizendo na questão de disponibilizar uma verba, na questão dos inadimplentes. Explica isso para a classe dos advogados, que é importante, tanto o advogado que queira efetivamente se regularizar com a ordem, como a subseção para ter uma verba de recebimento de novos valores. Explica, acho que é importante essa nova posição da Seccional São Paulo, né, Mateus? A ordem tem uma preocupação muito grande com relação aos inadimplentes. Ela respeita aquele advogado que sofre uma restrição financeira momentânea que impossibilita o pagamento da anuidade. Contudo, existem casos, existem situações em que essa inadimplência é injustificada e longa no tempo a determinar uma pronta ação da entidade. Nesse sentido, e visando a recuperar dívidas decorrentes daqueles advogados que não atenderam o chamado da diretoria, que não atenderam o chamado do Tribunal de Ética e Disciplina e que não atenderam a essa nova campanha de recuperação de inadimplência que se instaurou, que será divulgada brevemente, esses advogados serão objetos de ação de ação judicial. E esta ação judicial, em cumprimento ao princípio que se estabeleceu nesta e nas últimas gestões de descentralização, vale dizer, de autonomia das subseções, será capitaneada pelas subseções, que terão o poder de ajuizar a demanda e recuperar esse crédito. E em razão e em nome da liberdade que se busca, que se tem, que se respeita em favor dessas subseções, as subseções terão o direito de perceber 50% do valor recuperado. Mateus, só para finalizar, depois de quanto tempo, você sabe que o programa passa em toda a Baixada, internet hoje, muitos advogados dizem, depois de quanto tempo que o advogado fica inadimplente, que ele recebe uma carta, que ele tem chance de efetivamente compor o seu débito, que ele pode ser suspenso do quadro da ordem por essa questão, Mateus? Todo advogado que está inadimplente com os quadros da ordem, ele recebe inicialmente uma carta da tesouraria pedindo, conclamando para o pagamento. Não feito isso, ele recebe uma intimação do Tribunal de Ética, determinando um prazo de defesa de 15 dias para sanar essa situação. Se não houver a regularização, esta situação caracteriza infração ética a poder determinar uma suspensão caso não haja justificativa pelo não pagamento. Mateus, eu não vou fazer comparação, porque eu fiz essa pergunta para o Durso e para o Marcos. Não vou comparar você com o Marcos da Costa, não, que foi tesoureiro, os dois são linha dura, mas no bom sentido, linha dura de respeitar o dinheiro do advogado, mas com certeza sensível quando o problema realmente é pertinente e legítimo. Parabéns, Mateus. Muito obrigado, é uma honra, é um prazer muito grande estar aqui, reconhecendo que esse programa presta relevantes serviços para a coletividade e para a advocacia em especial. Obrigado, Mateus. É o seu direito de cidadania, vamos fazer um rápido intervalo, não saia daí, voltamos já.